Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja bem aí com vocês. Aqui tá tudo indo, né? Com paciência, esperando um pouquinho aí, ver se tudo isso acaba, se chega logo uma vacina. Só relembrando, na aula passada nós vimos o ciclo das rochas, a modelagem do relevo, tinha os agentes internos, que eram o tectonismo, o vulcanismo, lembram disso? Está na página 19. E os abalos sísmicos. E aí eu pedi para vocês lerem o texto da página 21 e responderem as questões 1 e 2. E a gente vai fazer também uma exploração e descoberta com o texto que fala dos agentes externos do relevo, na página 22, a longa cirurgia plástica. E finalizar com a página 23, vendo os agentes externos e as características que ele dão para esse relevo que a gente enxerga aqui na nossa superfície. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos no texto da página 21, Tsunami no Japão. O tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, gerado pelo violento terremoto de 11 de março de 2011, atingiu a altura de 23 metros, indica um estudo divulgado nesta sexta-feira pelo diário japonês Yomiuri Shimbun. Deve ser um jornal deles lá, né? O estudo realizado pelo Instituto de Investigação sobre Portos e Aeroportos do Japão indica que os 23 metros de altura da onda, que fez desaparecer povoações costeiras inteiras, foram medidos em Ufunato, um distrito de Iwate. O Yomiuri Shimbun adianta, é o jornal, né, que o maior tsunami registrado no Japão na sequência de um terremoto ocorreu em 1896 e atingiu a altura de 38,2 metros. Imagina, né? Uma onda de 38 metros. É muita coisa, né? A Autoridade Geoespacial do Japão, a AGJ, anunciou, entretanto, que a área devastada pelo tsunami de 11 de março foi de pelo menos 400 quilômetros quadrados. Área que poderá aumentar com a AGJ a referir que tem ainda por analisar cerca de 20% das fotografias aéreas sobre as zonas sinistradas, sobre as zonas atingidas, né? O terremoto que gerou o tsunami teve magnitude de 8,9 na escala Richter, e o mais recente balanço refere que os dois fenômenos naturais provocaram 6.405 mortos confirmados, 10.259 desaparecidos e 2.409 feridos. Após a leitura do texto, questão número 1. Após a leitura do texto, como você definiria um tsunami? Então, ele é definido com grandes deslocamentos de água do mar em direção ao continente, devido ao movimento das placas tectônicas, certo? Então, uma placa lá no assoalho oceânico se sobrepõe a outra. O mar, esse tem um reflexo na água, né? O mar fica revolto e levanta a onda gigantesca em direção ao continente. Então, a gente pode responder assim. O tsunami pode ser definido como grandes deslocamentos de água do mar em direção ao continente, devido ao encontro de placas tectônicas. Tudo bem? Com base no mapa, explique por que ocorrem terremotos e tsunamis no Japão. Porque o Japão está localizado em uma área de encontro de placas tectônicas, o que torna o seu território muito instável geologicamente. Página 22. É um outro texto, a longa cirurgia plástica. Vamos falar aqui, agentes externos do relevo. Vento, chuva, neve, altas temperaturas, baixas temperaturas. A erosão cumpre um trabalho, estou lendo, tá? Cumpre um trabalho muito importante como cirurgia plástica das formas de relevo da Terra. Ela desgasta e quebra as rochas. Estas desintegradas descem com a água dos rios e das chuvas e formam um sopé. Ficam no pé da serra. Uma planície sedimentar geralmente muito boa para a agricultura. Nas montanhas, cujo cume é coberto de neve, a ação do calor solar é importante. De dia, parte dessa neve vira água
e penetra na fenda das rochas. Legalzinha essa história. À noite, volta o frio. A água vira gelo e se expande, aumentando o volume de cerca de 10%. Vai dilatando cada vez mais a fenda que existia na rocha. Essa expansão faz com que o gelo pressione as paredes da fenda, o que acaba provocando novas rachaduras. Lei da vida, tá, gente? Natureza. Nas regiões muito altas e frias, como a dos Alpes, Andes e Himalaia, o gelo é o pai da erosão. Formam-se cumes dentados e recortados. Onde é deserto, as rochas se decompõem por causa das rápidas e violentas mudanças de temperatura, dos fortes ventos secos e das tempestades, que não faltam. Durante o dia, quando o calor é de assustar, a superfície da rocha expande-se e quebra-se em escamas. Com a noite, vem o frio, então a rocha se contrai e as escamas se soltam. E quando vem o vento, carregando a areia e detritos, é como se alguém metralhasse a superfície da montanha. Nem as rochas mais rígidas conseguem resistir a esse tipo de erosão. Muito bom o texto. Qual o tema tratado no texto? O tema tratado no texto é a erosão. Não é isso? Identifique os agentes externos que modelam o relevo. Lembre-se de que agente externo do relevo é tudo que atua sobre ele modificando. Acho que eles escreveram errado aqui. São agentes externos do relevo: a chuva, o vento, os rios, a neve, as geleiras, o mar e o próprio homem. O texto cita 2 processos de mudança: a erosão e a sedimentação. Explique-os. Vamos falar de erosão. Erosão é o desgaste provocado nas rochas pela ação dos agentes externos: vento, chuva. Sedimentação é o processo de acumulação de sedimentos provenientes do desgaste. Vai desgastando, cai para uma área mais baixa. O texto mostra que a modelagem do relevo vai se refazendo a cada momento, ou seja, que é um processo constante e, portanto, a litosfera continua a ser esculpida no presente. Mais do que isso, mostra que, além dos seres vivos, especialmente o homem, alguns agentes naturais podem ser citados como transformadores. Vamos lá. Agente externo natural. Intemperismo. É o conjunto de processos climáticos que degenera as rochas da superfície, transformando-as em detritos. Ele pode ser físico, quando ocorrem fraturas nas rochas pela ação dos agentes atmosféricos. Agente atmosférico: temperatura fria, temperatura quente, temperatura alta, temperatura baixa. E agentes químicos, quando ocorre a reação química da água das chuvas. Aí está pedindo uma descrição da primeira imagem. Bom, esse aqui foi um agente atmosférico. Escreve aqui do lado, ó. Estou aqui, ó. Nessa primeira imagem. Aqui tem a descrição. Está pedindo uma descrição do que foi isso aqui. Ao ler aqui, intemperismo, vou ver o quê? Que foi um intemperismo físico, quando ocorrem fraturas nas rochas pela ação dos agentes atmosféricos, baixas e altas temperaturas. É isso que vocês vão escrever aqui do lado. Desculpa. Vento. Ventos. O vento é o ar em movimento que se desloca de uma região para outra com várias velocidades, produzindo erosão, transportando sedimentos e depositando-os em outras áreas. Descrição: desgaste da rocha pela ação dos ventos. É bonito isso aqui, parece uma taça, né? Essa rocha do Parque Estadual de Vila Velha. E o outro, águas correntes, agentes mais importantes do desgaste das rochas, dependendo apenas da quantidade, velocidade e tipo de material a ser transportado. O último é intemperismo químico, pela ação da água das chuvas ou rios e mares. Aqui é a água de um rio, né?
Tudo bem? Paro aqui, daqui a pouco eu começo outro vídeo, tá? Espera só um pouquinho.